tem por título A Realidade Bíblica da Esperança. E aí, como os irmãos sabem, nós temos estudado nesse trimestre sobre diversos assuntos práticos, vamos assim dizer, da nossa vida cristã. Eu estava conversando, não sei se foi com a irmã Elisângela na semana passada, eu acho que foi com a irmã Elisângela, que a gente está falando sobre ensinamento prático e ensinamento teórico. Foi com você que estava conversando? Isso, na semana passada a gente estava conversando, e aí eu falando que é interessante como que a Bíblia, ela nos traz ensinamentos. E esses ensinamentos que a Bíblia nos traz, muitas das vezes, eles são ensinamentos teóricos. Como assim teóricos? Não teóricos que você nunca vai praticar, mas ensinamentos que você aprende, coisas que você aprende, e que em algum momento você vai usar aquilo. Então, por exemplo, se a gente passasse aqui um trimestre inteiro aprendendo sobre Trindade, né? Sobre a doutrina da Trindade, ou se a gente passasse um semestre inteiro aprendendo sobre a doutrina, sobre as últimas coisas, escatologia, por exemplo, é o tipo de ensinamento que nós precisamos entender, nós precisamos conhecer, sem sombra de dúvidas, mas que a aplicação prática daquilo ali é um pouco distante. Talvez não para agora, talvez para daqui a algum tempo, talvez uma coisa que você aprende para em algum momento você colocar em prática. Na revista desse trimestre, todos os assuntos que nós já tratamos e vamos tratar, é interessante como que todos eles são aplicações, são ensinamentos práticos, no sentido de que você aprende hoje e você já consegue praticar aquilo hoje mesmo. E hoje, o assunto de hoje é um assunto diferente. Como eu disse, a lição tem por título A Realidade Bíblica da Esperança, porque nós vamos falar acerca da esperança de um cristão. Onde está a esperança de um cristão? Qual deve ser a esperança de um cristão? No início do assunto, a lição está dividida em 3 tópicos. E o primeiro tópico é justamente a falta de esperança que há no mundo. Então é um tipo de situação que, quer queira ou quer não, eu imagino que cada um de nós já passamos por um momento, seja de desespero, ao pé da letra, ou seja de uma falta de esperança, ou seja um momento de ansiedade, um momento em que você tem uma incerteza e você fica preocupado sobre o que vai acontecer, como que vai ser, quem vai resolver, como que vai se resolver. Então é muito interessante como que a lição ela traz um aprendizado bem prático, que mais uma vez, como eu disse, algo que a gente pode praticar, colocar em prática já talvez agora, né? Não é um conhecimento teórico. O nosso texto base se encontra em 2 passagens. A primeira está em Salmos capítulo 42, e nós vamos ler do verso 6 ao verso 11. E depois nós vamos ler em Romanos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Então, Salmos, capítulo 42, do verso 6 ao verso 11. E depois a gente vai para Romanos, capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Salmos 42, do verso 6 ao verso 11. Todos acharam? Amém? Salmo 42, do verso 6 ao verso 11, diz assim: Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. E Romanos capítulo 5, lá no Novo Testamento. Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus.
E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, como eu disse, hoje nós vamos ver sobre a esperança. Como assim, Diego, esperança? Então a gente vai ver sobre, lá no Brasil tem o Criança Esperança, aquele anualmente acontece o evento, e arrecadação de dinheiro e tudo mais. Não. A gente vai falar sobre a esperança do cristão. Como assim a esperança do cristão? E aí quem faz o seminário, na turma de quinta-feira, na semana retrasada, a gente teve uma aula onde nós falamos sobre qual é a maior esperança do cristão, que está também no assunto de hoje. Mas hoje a gente vai falar da esperança do cristão no sentido, vamos dizer assim, remoto, no contexto remoto e no contexto imediato. Ou seja, vamos falar da esperança do cristão da volta de Jesus Cristo, mas também vamos falar da esperança do cristão aqui uma coisa mais, não que a volta do Senhor Jesus Cristo não seja imediata. A gente falou sobre isso no seminário, mas também no nosso dia a dia, numa forma mais prática. Onde está a nossa esperança? Todo cristão tem que ter uma esperança. Eu diria que não só cristão, mas todas as pessoas precisam de uma esperança. Se você for conversar com um psicólogo, se você for conversar com uma pessoa, alguém mais dessa área, você vai ver que a esperança ou as expectativas, o futuro, é uma coisa que nos move. Uma pessoa que não tem esperança, uma pessoa que não espera alguma coisa, uma pessoa que não anseia por alguma coisa, uma pessoa que não tem objetivos, uma pessoa que não tem uma expectativa, essa pessoa, muitas das vezes, basicamente, ela não tem uma vida, porque ela vive por causa de quê? Então, uma das questões da sociedade, uma das perguntas que muitas pessoas fazem é: qual é a sua expectativa? O que você espera? O que você busca? Por que você trabalha? Eu trabalho porque eu gosto? Ok, mas o quê? Eu trabalho porque eu quero me desenvolver, porque eu quero conhecer mais essa área, porque eu quero ganhar mais dinheiro, para dar um conforto para minha família e tudo mais. Nós sempre somos movidos por expectativas, por esperanças, por desejos. Isso é o que nos move quanto seres humanos. E como cristãos e também seres humanos, nós também precisamos ter expectativas. Nós também temos esperança. O que nós não podemos o que acontece muitas das vezes, é nós misturarmos as esperanças. Como assim, Diego? Nós como cristãos, nós temos uma ou mais esperanças. Uma pessoa que não serve ao Deus vivo, Todo-Poderoso, uma pessoa que não serve a Cristo, certamente essa pessoa vai ter outras esperanças, outras expectativas. E é isso que esse é o objetivo da lição do dia de hoje. É nós entendermos, nós como cristãos, quais são as esperanças pelas quais nós devemos viver e buscar. E aí eu já digo para vocês, a nossa esperança como cristão não pode ser a mesma esperança do mundo. Ou seja, o que o mundo espera quando ele acorda de manhã, hoje a minha esperança é essa, não pode ser a mesma esperança de um cristão quando acorda pela manhã. Ela precisa ser diferente. Amém? Amém? Amém. Bom, vamos dar um passo para trás. Nós vivemos num mundo onde o avanço tecnológico ele é inegável, em todas as áreas. Você tem avanço tecnológico na área automobilística, por exemplo. Há 80 anos atrás, há 100 anos atrás, você tinha carros que ultrapassavam 20 km por hora. Hoje você tem carro que ultrapassa 400 km por hora. Você tem avanço tecnológico na área da computação. Há 60, 70, 80 anos atrás, você tinha computadores que demoravam séculos para fazer cálculos. Computador que o homem utilizou, por exemplo, para traçar toda a rota para o homem chegar à Lua, ele tinha pouquíssima capacidade de memória. Não vou entrar no detalhe certo, mas era um computador gigante com uma capacidade ínfima. Hoje você tem computadores, computação quântica, então, que são computadores fantásticos. O avanço tecnológico na área da medicina é outra coisa inimaginável. Se há anos atrás você tinha pessoas que morriam, jovens, de doenças que nem se fazia conhecer, que não sabiam que doença era, ou que sabia a doença, mas não tinha tratamento, ao longo dos anos que nós temos visto, e aí a gente não vai entrar nesse mérito, mas
de maneira geral, a expectativa de vida do ser humano ela tem aumentado muito por conta da medicina moderna. Você consegue identificar doenças mais cedo, você consegue, muitas das vezes, curar essas doenças. Quando você não consegue curar essa doença, você consegue, de alguma forma, dar uma sobrevida a essa pessoa diagnosticada com essa doença por meio de medicamentos e tudo mais. A gente tem, por exemplo, a AIDS. A AIDS já matou milhões de pessoas. É uma doença que até hoje não existe uma cura, até onde eu sei. Mas que com os tratamentos modernos você consegue, com o avanço da tecnologia na área da medicina, você consegue prover para esse paciente aidético uma situação em que ele consiga viver mais tempo, consiga ter uma qualidade de vida. No entanto, apesar do mundo ter avançado tecnologicamente na área, principalmente na medicina, o mundo tem experimentado uma outra, vamos dizer assim, doença, a gente pode dizer, não sei se pode ser doença, pode ser caracterizado como doença, mas o mundo tem experimentado, o mundo de forma geral tem experimentado uma situação onde cada vez mais você tem pessoas sofrendo de ansiedade. Se eu não me engano, a ansiedade ela é nominada pelos especialistas na área como a doença do século, né? Você tem pessoas que elas sofrem de ansiedade. Quando a gente fala sofre de ansiedade, não é ficar ansioso pelo que você... vai ter uma festa de aniversário, estou ansioso porque eu quero saber como é que vai ser a festa, que presente que eu vou ganhar. Ou, eu estou ansioso para o jogo do meu time, para saber se meu time vai ganhar ou vai perder. Não. Pessoas que sofrem, de fato, de ansiedade. E esse sofrimento é um sofrimento que ele chega a ser... Ele precisa de um tratamento clínico. Ele é diagnosticado. Pessoas tomam remédio controlados para controlar a ansiedade. E além da ansiedade, existem muitas pessoas hoje que vivem numa situação de desespero. Se a gente for para o dicionário, o desespero, o significado de desespero, no dicionário vem como estado de espírito, uma sensação ruim que faz com que alguém acredite estar no momento sem saída. E isso parece um paradoxo. Porque nós começamos falando sobre o avanço da tecnologia e como que o avanço da tecnologia, como que o avanço do mundo, o avanço da ciência fez com que coisas que não existiam saída, problemas que não existiam soluções, fez com que esses problemas passassem a ter soluções, ou passassem a ter uma saída. Se antigamente a AIDS, por exemplo, não tinha solução, não tinha uma saída, hoje uma pessoa portadora do vírus da AIDS, ela consegue ter uma qualidade de uma vida razoavelmente bem. Se há pouco tempo atrás pessoas morriam de câncer e não sabia nem porque morria, estava bem no dia morreu. O que foi? Câncer. Mas não tinha diagnosticado, não tinha diagnóstico. Hoje, alguns tipos de câncer, se você diagnosticar cedo, você consegue ter um tratamento, você consegue fazer uma cirurgia, e essa pessoa consegue ter uma sobrevida que ela não tinha, ela não teria em outra situação. Então parece um paradoxo. Você, com o aumento, com a evolução da tecnologia, que por esse avanço te dá soluções para problemas que não existiam soluções, te dá saídas para situações em que não existiam saídas, as pessoas cada vez mais estarem desesperadas porque não encontram saídas para os seus problemas. Isso não parece um paradoxo? Não parece uma coisa... Poxa, mas como assim? Como que pode isso acontecer? Pois é, esse é o mundo que nós vivemos. O mundo hoje, ele vive uma situação onde cada vez mais as pessoas estão desesperadas porque enfrentam situações que não encontram uma saída. E aí você pode perguntar assim, mas Diego, você acabou de falar diversos exemplos, e existem outros que a gente não falou aqui, de situações que têm saídas. Por que o mundo está desesperado? Eu retorno a pergunta para você. Por que você acha que o mundo está tão desesperado hoje? Alguém pode me dizer? Alguém quer falar alguma coisa? Por que mesmo diante de toda essa evolução tecnológica, o mundo está cada vez mais desesperado, as pessoas estão cada vez mais ansiosas? O que vocês acham que está acontecendo? Diga. A minha opinião é que justamente a esperança delas estão no lugar errado. As pessoas colocam a felicidade delas ou no trabalho, ou até mesmo na família, no casamento, em outras coisas, só que essas coisas elas não são imutáveis como Deus é. Elas são mutáveis, hoje é de um jeito, amanhã vai ser de outro. Né? Agora, quando a nossa esperança está no Senhor, que é confiável, que é imutável, que é onisciente, que é onipresente, enfim, nós temos condições de passar por qualquer coisa nessa vida
mas mesmo assim tendo paz em meu caos. Então, para mim é a questão da esperança. Onde está a esperança da pessoa? É no mundo ou é em Deus? Exatamente. Porque as pessoas têm colocado a esperança delas em algo que não pode dar uma esperança, ou que não pode manter aquela esperança inicial, as pessoas têm entrado em desespero. Nós passamos, há 4 anos atrás, por uma situação onde, não vou dizer todos, que a gente nunca pode generalizar, mas a maioria do mundo ficou desesperada, porque foi uma pandemia. Até onde eu sei, a maioria das pessoas que passaram pela pandemia do Covid, elas não passaram por outra pandemia, porque a última pandemia global, eu acho que nem existiu. A última pandemia, se não me engano, foi a peste negra na Europa. Não foi isso? Acho que foi mais ou menos isso. Então, assim, as pessoas, elas tinham uma expectativa, elas tinham uma esperança, cada um, né? Eu tinha esperança no meu trabalho, eu tinha minha expectativa no meu trabalho, no meu no dinheiro ou nas minhas posses, eu tinha expectativa nas minhas relações pessoais, eu tinha muitos amigos, eu vivia junto de gente, isso me trazia esperança, me trazia uma expectativa. Eu tinha expectativa na minha família, eu tinha expectativa no meu esporte favorito, no meu hobby favorito. E de repente, as pessoas se encontraram numa situação onde, olha só, não tem mais trabalho, amigo, porque está fechado, o restaurante tem que fechar, você não vai embora. Olha, a expectativa em cima das suas posses, em cima daquilo que você acumulou de riqueza para poder te trazer um sustento, te trazer um futuro de vida em paz, não tem mais, porque as ações despencaram. A bolsa quebrou e uma ação que valia 100 agora está valendo 1 centavo. Olha, a expectativa que você tinha no seu círculo familiar, no seu círculo de amigos, nas suas amizades que traziam para você uma alegria, olha, não existe mais, porque agora a gente está em lockdown e ninguém pode mais, é só um núcleo familiar. Olha, a expectativa que você tinha num ente querido, na sua família, nos seus pais, nos seus filhos, no seu cônjuge, no seu tio, avô, enfim, em alguém da sua família, não existe mais, porque essa pessoa morreu. E as pessoas ficaram desesperadas. Por que as pessoas ficaram desesperadas? Porque elas colocaram a expectativa, elas tinham as suas expectativas, elas tinham como esperança coisas que não pode garantir a esperança. Nós precisamos estar atentos a isso. Como que nós colocamos, aonde nós colocamos, em quem nós colocamos a nossa esperança? Aonde nós depositamos a nossa esperança? Esse lugar, essa pessoa, essa situação é confiável? A ponto de eu ter certeza que no momento em que eu for recorrer a esse recurso, ele vai estar disponível para mim? Esse deve ser o nosso pensamento todas as manhãs. Aonde nós temos colocado a nossa esperança? Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1. E eu queria pedir que alguém lesse do verso 8 ao verso 10. 1 Coríntios capítulo 1, do verso 8 ao verso 10. Primeiro Coríntios capítulo 1, do verso 8 ao verso 10. Quem pode ler, por favor? O qual vos confirmará também até o fim. Para ser não, perdão. 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 1, do verso 8 ao verso 10. Perdão. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, ele livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Eu nunca passei por essa situação e tenho certeza, ou imagino, que nenhum dos irmãos também passaram por essa situação. Mas eu diria que uma das situações talvez mais angustiantes que alguém possa passar, independente das circunstâncias, não vamos entrar nesse mérito, é uma pessoa que espera uma sentença de morte, ou a execução de uma sentença de morte. Aqui em 2 Coríntios capítulo 1, Paulo dá o seu testemunho pessoal de que ele tinha recebido a sentença de morte.
Imagina uma pessoa que está no corredor da morte. De novo, a gente não vai entrar no mérito. O objetivo não é entrar no mérito se era culpado ou não, se merece, se não merece, se é bíblico, se não é bíblico, é pena de morte. Não. O que nós precisamos, o que nós devemos atentar é, nós temos aqui o exemplo de uma pessoa que estava aguardando a execução de uma sentença de morte. Imagina quão angustiante não deve ser isso. Você está numa situação onde você sabe que a qualquer momento vai chegar uma pessoa e falar assim, Diego, é a sua vez, vem. E a partir daquele momento você vai deixar de viver. Independente da circunstância, independente de quem seja, independente do motivo, é uma situação de desespero. É uma situação angustiante. Se você está nessa situação porque você se julga inocente, eu diria que isso deve ser mais angustiante ainda. Se você está nessa situação porque você sabe, tem certeza que você é inocente, mais ainda. O apóstolo Paulo estava numa situação onde ele sabia que a sentença ia ser executada a qualquer momento. No entanto, como nós vamos ler no versículo 9, Paulo diz assim, mas já nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita dos mortos. Ou seja, Paulo fala assim, olha, eu estava sentenciado à morte. Mas é até legal ser sentenciado à morte, porque isso me fez entender que não adianta confiar em mim, eu estou sentenciado à morte, não posso fazer nada. Eu preciso confiar em Deus. Porque Deus, ainda que eu morra, Ele vai me ressuscitar. Olha que ele não fala isso no final do versículo 9. Para que não confiássemos em Deus, em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ou seja, é interessante como que Paulo ele deposita a sua esperança e a sua confiança em Deus, mas não para que Deus o livrasse da morte. Ou ainda que Deus não o livrasse da morte. Mas ele fala, é como se ele falasse assim, olha, eu estou tendo a minha esperança em Deus. Porque ainda que eu morra, Ele ressuscita mortos. Agora imagina você falar assim, olha, a minha esperança está em Deus. Porque ainda que eu fique doente, Ele cura doenças. Olha, a minha esperança está em Deus. Porque ainda que eu more no Líbano, que está numa guerra com Israel, ainda que eu more na faixa de Gaza, ainda que mísseis caem sobre a minha cabeça, Deus me livra de toda dor. Deus me livra de toda a situação. Ou ainda que eu morra, Deus ressuscita os mortos. Ah, Diego, mas eu conheço várias pessoas que depositaram as suas esperanças em Deus durante a Covid, de que Deus curaria, de que Deus ressuscitaria, e essas pessoas morreram e ressuscitaram até hoje. Mas aí vamos para o versículo 10. O qual nos livrou de tão grande morte e livrará. Livrará de quê? Quem pode me dizer? Olha só, Paulo fala assim, olha, a minha esperança está em Deus, que ressuscita os mortos, ou seja, ainda que eu morra, Ele me ressuscitará. Aí no versículo 10 ele continua, o qual nos livrou de tão grande morte passado. Ele livrará. Livrará de quê? De que Paulo está falando aqui? A morte eterna. A morte eterna. Então, olha onde estava a esperança de Paulo. Eu estou no corredor da morte. Eu estou aguardando a execução de uma sentença de morte. Mas a minha esperança está em Deus. Porque ainda que eu morra, Ele pode me ressuscitar. E ainda que Ele não me ressuscite, um dia Ele me livrará da morte eterna. E eu estarei com Ele para sempre. Essa é a esperança de Paulo. Ah, Diego, mas você está falando de Paulo. Meu nome não é Paulo, meu nome é Joaquim. Mas a esperança não muda. Ou o dom da esperança, ele não muda. Ele é o mesmo. Nós vimos lá em Salmos e nós vimos em Romanos, falando sobre a mesma coisa. Então Deus, o portador da esperança, o segurador da esperança, ele não muda. O que muda é o portador da esperança. Ou seja, a pessoa que garante essa esperança, ela não muda. Quem muda é a pessoa que tem a esperança. Então quem muda não é o Deus que ressuscita o morto, ou que ainda que Ele não ressuscite o morto, ainda que Ele não cure o enfermo, ainda que Ele não livre da guerra, Ele livrará da morte eterna. Quem muda é as pessoas que têm a esperança. Paulo, Diego, Vanô, Franz, Elisângela. Essas pessoas mudam. E aí umas pessoas têm a esperança em Deus, no nível X, outra no nível Y, outra não só.
No desemprego eu tenho esperança em Deus. Na morte, aí tu já me pega. Olha, na morte eu tenho esperança em Deus, mas no desemprego eu não tenho comida para dar para meus filhos, não. Aí. Então a gente percebe que o que muda são os portadores da esperança. Agora, o segurador da esperança, esse ele não muda. Ainda, existem pessoas que elas colocam a sua esperança, né, nas suas posses, no seu dinheiro, na sua riqueza. E aí a gente não está falando aqui sobre pessoas gananciosas, sobre pessoas soberbas, pessoas que só querem esse dinheiro, não. Está falando de pessoas, nós, que trabalhamos, sabemos que o esquema de pensão em qualquer lugar do mundo, de novo, não vamos generalizar, mas na maioria do mundo é uma conta que não fecha. Ou seja, você trabalha, se não me engano, aqui na Alemanha você trabalha aos 60? Alguém sabe quando que você... 66 anos. Então se você começou a trabalhar com 20, você vai trabalhar 46 anos da sua vida, e ainda que você trabalhe 46 anos da sua vida ganhando um salário astronômico, você sabe que quando você se aposentar, o seu salário vai ser reduzido muito baixo. E que talvez, dependendo da situação, se você não estiver preparado para isso, você vai passar uns perrenguezinhos para poder sobreviver. Então muitas pessoas colocam a sua esperança em quê? Não, eu vou fazer um plano de previdência, eu vou ter meus investimentos, eu vou investir na minha carreira profissional, porque eu preciso criar um ambiente, criar seguranças para que eu possa parar de trabalhar, por qualquer motivo que seja, porque eu quero aproveitar mais minha família, porque eu quero cuidar dos meus filhos, porque eu quero cuidar dos meus netos, porque eu estou cansado, enfim, porque eu sofri um acidente, eu estou uma invalidez, mas eu quero garantir que eu, consiga viver o resto da minha vida sem me preocupar com isso. Aí a gente chega, por exemplo, a gente vê situações, por exemplo, como o crash da Bolsa de 1929, onde as pessoas perderam o que tinham. Você tem o boom imobiliário dos Estados Unidos de 2008. Você tem tudo caminhando relativamente bem, e aí do nada, nada acontece do nada, mas de repente, de surpresa, estoura uma guerra, Ucrânia e Rússia, onde tudo vira do avesso. Onde uma coisa que custava 1 passa a custar 4, onde eu tinha 10, agora eu tenho 2, e tudo fica desesperado. Onde pessoas que tinham, como a gente acabou de falar da Covid, pessoas que tinham anos de experiência, pessoas que estavam empregadas e empregos relativamente estáveis, chegou um dia que falou, acabou. O que nós mais vimos durante a pandemia foram negócios de família, negócios que estavam ali sólidos, mas que de um dia para o outro, e aí, claro, não foi de um dia para o outro, alguns até de um dia para o outro, mas num espaço curto de tempo, simplesmente pararam de existir. As pessoas, aquela esperança que as pessoas tinham, aquele acúmulo que as pessoas tinham para poder ter um futuro, não tinha mais. Até igrejas também. Até igrejas. Igrejas que fecharam. Mas como que fecha uma igreja? Como você acha que uma igreja subsiste? Através dos seus membros. Da contribuição dos membros. Ah, mas o Deus não é o Deus do ouro e da prata? Sim, ele é o Deus do ouro e da prata, mas ele pode fazer chover dinheiro no céu? Pode, mas ele também pode abençoar os seus membros para poder contribuir para a igreja. E aí, se você tem um grupo de pessoas, se a maioria dos membros da igreja, todos estão desempregados sem nenhuma renda, não vai ter contribuição. Se não tem contribuição, como é que paga o aluguel? Então, as igrejas também fecharam. E aí, onde fica a nossa esperança como cristão numa situação dessa? E as pessoas entram em desespero. Uma pessoa, se tem alguém aqui que já passou por uma situação de desemprego, por exemplo, de ser demitido, de você chegar para trabalhar e a pessoa fala assim, então, eu quero falar com você. Diga, pois não, alguma coisa que não, só. Você foi demitido. De novo, não estamos falando sobre a razão pela qual foi demitido, mas você receber uma palavra, você ouvir da boca de uma pessoa, olha, você está demitido, é uma situação que, por mais que você tenha uma segurança, eu confesso para os irmãos que bate um desespero. Um desespero do bem, um desespero santo, vamos dizer assim. Eu tenho certeza que passa por um momento assim, e agora? O que eu faço? Ah, mas eu tenho investimento, mas eu tenho não sei o quê, mas eu sou... O mercado é bom para mim, eu vou arranjar emprego amanhã. Tá, mas você há de convir que
por um espaço de tempo, não vamos entrar em quão longo esse espaço de tempo foi. Por um espaço de tempo fica, e agora? O que eu faço? Como cristãos, nós temos que ter certeza de onde está a nossa esperança. Ainda, vamos lá para Deuteronômio capítulo 18, versículos 11 e 12. Deuteronômio capítulo 18, versículos 11 e 12. Deuteronômio capítulo 18, versículos 11 e 12 diz assim: vamos ler do 10 até o 12. Versículo 10 ao versículo 12 diz assim: entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho, ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor, teu Deus, as lança fora de diante de ti. Nessa passagem, a gente está em Deuteronômio, ou seja, o povo, Deus ele está repassando para o povo todas as leis, né? Então, apenas recapitulando, você tinha o povo, a descendência de Abraão, que estava escravo no Egito. Deus levanta Moisés e fala: Moisés, eu preciso que você tire o meu povo de lá. Do Egito, ele leva para a terra que eu vou te mostrar. Moisés vai lá, fala com o faraó, acontece todas aquelas coisas, as pragas e tudo mais, o povo sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, chega no deserto. No deserto, nós já vimos aqui várias vezes, já falamos sobre isso, um trimestre inteiro sobre isso, o povo ele precisa aprender a ser uma nação. O povo não sabia o que era ser uma nação, eles eram escravos durante muito tempo. Então Deus trabalha juntamente com Moisés e ensina o povo a ser uma nação. Olha, para vocês serem uma nação, vocês precisam se organizar dessa forma, vocês precisam fazer isso, O povo passa 40 anos no deserto. Quando o povo chega em Canaã, ou chega próximo a entrar em Canaã, Deus fala assim: olha, é como se Deus falasse assim: olha, vocês chegaram até aqui, agora eu vou recapitular para vocês tudo o que vocês devem fazer. E aí vem o livro de Deuteronômio. Deus então ele recapitula todas as ordens, os mandamentos, as leis, tudo que o povo deveria fazer ou não fazer. E uma das coisas que Deus fala para o povo é: olha só, quando você entrar na terra que eu estou te dando, em Canaã, você não vai fazer como aquelas nações fazem. Esse é o versículo 9. E aí do versículo 10 ao do versículos 10 e 11, Deus lista o que aquele povo fazia que vocês não devem fazer, que é passar pelo fogo com o seu filho ou a sua filha, ou seja, fazer sacrifício. Naquela redondeza existiam nações que faziam sacrifícios a outros deuses, ofereciam seus filhos como em sacrifício. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. E aí Deus fala no versículo 12: porque aquele que faz essas coisas é abominável diante de Deus, diante do teu Deus. Aí eu pergunto para você, muitas das vezes nós não colocamos a nossa esperança na saúde, nós não colocamos a nossa esperança na ausência de guerra, né, aparente paz. Muitas das vezes a gente não coloca a nossa esperança, e aí de novo, eu estou falando como cristão, isso aqui é uma igreja, não estou falando como mundo, estou falando para crente. Muitas das vezes a gente não coloca a nossa esperança no trabalho, a gente não coloca a nossa esperança no acúmulo de riqueza, porque a gente vê lá em Mateus capítulo 6, Deus falando: olha, não precisa se preocupar, olha os passarinhos, eles têm que comer, então você vai ter tudo. Então muitas vezes a gente passa por essas etapas, mas a gente coloca a esperança, sabe em quem? No profeta. A gente coloca a esperança no vaso. Como assim, meu irmão? A gente fala assim: não, hoje eu vou lá naquela igreja. Aqui eu não sei se tem isso, mas no Brasil tem muito disso. Pelo menos no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, para quem não conhece o Rio de Janeiro, você tem a cidade do Rio de Janeiro e você tem o Grande Rio. E aí na região do Grande Rio você tem a Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Queimados, Duque de Caxias, toda aquela região, não sei agora, norte, sul, leste, oeste, não sou muito bom nisso, mas a região da Baixada Fluminense normalmente é uma região mais humilde, né? Onde tem igrejas menores e a igreja é fogo puro. E aí as pessoas falam assim: não,
Eu vou na oração lá em Queimados porque lá tem um vaso que quando você entra na igreja, ele olha para você e fala, como é a sua vida? Qual é a diferença disso para Deuteronômio capítulo 18, versículo 11, quando fala sobre quem consulta o Espírito adivinhante? Não, meu irmão, mas ali é Deus falando na igreja. Tá, mas qual é a diferença de você ir atrás de um profeta e você dobrar o seu joelho e orar a Deus e Deus falar com você? Veja bem, eu não estou falando que é errado. O ato da profecia, a revelação, o dom de conhecimento. O ponto é, você como cristão, aonde está a sua esperança? A sua esperança está num homem, numa mulher, que tem um dom de revelação, ou a sua esperança está num Deus que usa um homem e uma mulher através do dom de revelação? Porque se a sua esperança está no Deus, não importa o meio, importa o Deus. E aí, se você dobrar o seu joelho, ele vai falar com você da mesma forma que ele falaria se você atravessasse a cidade do Rio de Janeiro para ir numa igreja para ouvir um vaso. Já provou pensar nisso? Porque muitas das vezes, quando você procura uma pessoa específica, quando você, no popular a gente diz, né, são aquelas pessoas que correm atrás das bênçãos, que correm atrás das profecias. Já provou pensar que quando você corre atrás de uma profecia, talvez você não esteja depositando a sua esperança no Deus da profecia? Eu cansei de ver pessoas que atravessam. Eu já ouvi testemunho de pessoas que atravessam o país. Não só a cidade, atravessam o país. Pessoas que já foram em outros países. Não, porque lá tem uma pessoa que... Mas, Diego, quando eu vou para a Bíblia, no Novo Testamento, nós vemos as pessoas atravessando cidades, as pessoas caminhando longas distâncias para ter com Jesus. Mas aí a comparação é injusta, né? Porque uma coisa é atravessar o mundo para ter com Jesus, o Filho de Deus, que nós vimos na semana passada, que também é Deus. Outra coisa é atravessar o mundo para eu ter com uma pessoa que é usada por Deus. Existe uma diferença muito grande. Então, muitas das vezes, nós nos deixamos ser enganados e a gente acha que não, Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 e 11 não serve para mim. Porque eu não vou atrás do cantador, de adivinhador, de quem fala com... Não, isso aí é coisa de kardecista, de espíritos que falam com os mortos. Não, isso aí não é comigo não. Mas você corre atrás de uma pessoa que se diz profeta. Você sabia que Satanás ele também tem ouvidos e olhos? Você sabia que uma das diferenças entre Satanás e Deus é que Deus ele conhece o futuro, mas Satanás não conhece o futuro, mas ele guarda muito bem o passado. Às vezes a gente está achando que quem está falando é Deus através de um profeta e quem está falando é Satanás através do profeta. Como que a gente vai saber isso? O primeiro passo é nós depositarmos a esperança em Deus. Onde está a sua esperança como cristão? Às vezes você acha que a sua esperança está em Deus, mas a sua esperança está num homem que fala por Deus, que entrega uma mensagem. Cuidado. A linha é muito tênue entre você estar de fato com a esperança em Deus e estar somente com a esperança na profecia, na revelação, no movimento, no fogo caindo. Mais uma vez, o que Jesus fala para nós? Como que nós devemos orar? O que ele fala para nós? Ele dá um modelo de oração, Pai Nosso, entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o seu joelho e fala com o Pai que está no céu. Por que você está correndo atrás de profecia? O que a Bíblia nos fala sobre a palavra de Deus? Sobre ela mesma? Que a Bíblia é o quê? Em relação à profecia? Quem sabe dizer? A Bíblia é a maior profecia revelada. Não existe profecia maior que a Bíblia. Todo culto que você vai tem profecia. Mas, Diego, semana passada eu vim aqui no culto e eu não vi ninguém levantando e falando profecia.
Ué, você não assistiu a pregação? A pregação é uma profecia. Porque a pregação, bom, se a pregação for uma pregação bíblica, centrada na Bíblia, ela é uma profecia, porque a Bíblia é a maior profecia revelada. Então tomem cuidado, porque muitas das vezes nós, como cristãos, nós colocamos a nossa esperança aparentemente no lugar certo, mas da forma errada. Eu coloco a minha esperança em Deus, mas de que forma? Buscando pessoas que vão me dar o recado de Deus. Mais uma vez, não sou contra profecias. Profecias existem. Profecias são bíblicas. Nós vemos o ministério profético tanto na Bíblia, e o ministério profético, apesar de ter mudado em relação, nos dias atuais, em relação aos tempos bíblicos, ele ainda existe. Ou pelo menos essa igreja crê no ministério profético. Mas cuidado aonde você deposita a sua esperança. Não coloque a sua esperança nas profecias. Coloque a sua esperança no Deus da profecia. E se você tiver a sua esperança no Deus da profecia, aí sim a sua esperança está no lugar certo. E aí a gente entra sobre qual é a esperança do cristão. Você já se perguntou qual é a sua esperança? Ou você sabe dizer, se alguém perguntar, aonde está a sua esperança? O que é a esperança? O nome já diz. O que você espera? Quando você levanta de manhã, o que você espera para aquele dia? Quando você planeja a sua vida para daqui a 5 anos, o que você espera daqui a 5 anos? Aonde está a sua esperança? Nós, como cristãos, nós devemos ter bem claro onde está a nossa esperança. É importante. A gente falou aqui há um tempo atrás, bastante meses atrás, nós falamos sobre a importância de nós termos formado em nós e bem definido em nós a nossa cosmovisão cristã, ou seja, o conjunto de regras, de tudo aquilo que você acredita, o porquê você acredita. Isso faz parte da cosmovisão cristã. Você não só saber, mas entender e saber o porquê, aonde está a sua esperança. Porque se a sua esperança não estiver bem definida dentro de você, isso vai fazer com que você seja um mau cristão. Porque isso vai fazer com que você mude a sua visão de cristianismo. Isso vai fazer com que você mude o seu relacionamento com Deus, dependendo de para onde vai a sua esperança. Isso não pode acontecer. Lembra aquela passagem lá dos Evangelhos, quando Jesus fala sobre o homem que construiu a casa na areia e o homem que construiu a casa na rocha? Isso diz respeito à nossa esperança também. A nossa esperança tem que estar construída, tem que estar depositada na rocha. Porque aí, por mais que situações adversas aconteçam, por mais que tudo indique que não há esperança, que não há saída, por mais que tudo faça com que a gente, ou uma pessoa normal, entre em desespero, nós vamos poder falar as palavras do apóstolo Paulo. Falar, olha, estou esperando a morte, mas a minha esperança está no Deus que ressuscita. E se ele não ressuscitar, um dia ele vai me livrar. A esperança na rocha. Se a minha esperança estiver na areia, quando eu começar numa situação difícil, aí acontece o que eu falei. Não, vai lá no irmão fulano de tal, que ele vai me dar uma palavra. Aí você vai lá, passa o culto inteiro e dá a palavra para todo mundo, menos para você. Aí não, é porque o tempo, porque lá a igreja lá, quando dá o tempo, acaba o culto. Já sei, eu vou na outra, aí vai pro outro lado. Ah não, é porque o vaso que vem, ele faltou hoje. Então eu volto na semana que vem. Aí eu vou nessa igreja. Não, eu vou na outra igreja. Não, eu vou na outra igreja. Não, eu vou numa quarta igreja. E você fica pulando de igreja, você fica pulando de profeta, você fica... E você fica... Por quê? Você botou a sua esperança na areia. Não botou a sua esperança na rocha. Diga. Essa passagem da casa sobre a rocha, lá em Lucas, ele fala dessa mesma passagem, que em Mateus se relata, mas em Lucas ele fala de uma forma mais clara, que ele fala que você tem que cavar até chegar na rocha. E aí, dentro do contexto que você está botando, muitas das vezes as pessoas são preguiçosas, elas não querem ter vida com Deus. Exatamente. E aí procuram o jeito mais fácil. O jeito mais fácil é, vamos lá naquela lá, vamos lá. Agora, se consagrar, buscar o dono da esperança, buscar o dono da promessa, dá trabalho. E as pessoas não querem. Aí ficam ali superficialmente, só na areia. Mas se cavar e chegar na rocha... E nós temos vários testemunhos de pessoas que
cavaram e acharam. Porque o próprio Deus fala, ele fala, olha, quando buscar, vai me achar, se buscar de todo o coração. Diga. Assim como o pastor falou, lá em Lucas também fala, quando o irmão do filho pródigo, ele critica que o filho pródigo voltou e Deus fala para ele que tudo que tem aqui na casa é seu, é só vai buscar. Tem muitos que buscam mais fácil. Porque estar na presença do Senhor não é fácil. Você exige sacrifício. Exige sacrifício, mas você tem a recompensa do Senhor. E muitos não querem, muitos eles querem só o que está em cima, que é mais fácil. É o famoso crente fast food. Ele quer ir no drive, pegar o McDonald's, comer e daqui a 2 horas tá com fome. Mas se ele parar, comprar os ingredientes, fazer a comida, ele vai ficar mais tempo saciado. E me corrija se eu estiver errada. E tem um agravante, né, dentro desses pontos levantados, porque eu percebo que as pessoas até veem a igreja, mas elas não vivem ser igreja. E isso tem acontecido muito entre as igrejas. E eu tenho deixado, eu acredito nisso, os cristãos frágeis, porque precisa ser um corpo. E se você não é presente, constante nesse corpo, você está na igreja, mas você não vive ser igreja. E Deus pede para ser assim. Eu só te corrigiria numa coisa que você falou. Você falou, isso deixa os cristãos frágeis. Isso não deixa os cristãos frágeis. Porque nunca foram cristãos. São pessoas que fazem da igreja o seu estilo de vida. Tem aos montes. Mas não são cristãos. Veja bem, por mais que o dicionário diga que ser cristão... Bom, e até nisso a gente pode argumentar. Mas se você for no dicionário, o que é uma pessoa cristã? É uma pessoa que segue a Cristo. Certo? Ser cristão não é crer em Cristo, é seguir a Cristo. Porque crer em Cristo até o diabo crê, sabia disso? Teve lá no deserto. Teve lá com ele. Então, crer em Cristo até o diabo crê. O que faz de uma pessoa cristã é uma pessoa que segue a Cristo. Agora eu te pergunto, uma pessoa que segue a Cristo consegue ficar fraca? Ele se fortalece cada dia Ele se mais. fortalece cada dia mais. Cada vez ele está mais forte. Então a única correção para a sua frase é torna os cristãos fracos. Não. Porque um crente que segue a Cristo, ele não fica fraco. Ele está seguindo a Cristo. Vamos trazer vamos trazer uma ilustração. O que é você seguir uma pessoa? É você ir onde a pessoa vai. Não é isso? Então seguir a Cristo Cristo está aqui, eu estou atrás. Cristo vem para cá, eu vou para cá. Cristo vai para lá, eu vou para lá. Ou seja, eu faço tudo o que Cristo faz, eu vejo tudo o que Cristo faz, eu vivo tudo o que Cristo faz. Como que alguém que vê, faz e vive tudo o que Cristo faz pode ser fraco? Não tem como. Não tem como. Usando as palavras do apóstolo Paulo. Sem passar fome, sem passar frio, padeço todas as coisas. Mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, o verdadeiro cristão, ele vai passar vendaval, vai ter momentos difíceis, mas ele vai estar ali, ó, firme. Por quê? Posso todas as coisas naquele que fortalece. Palavras do apóstolo Paulo. Né? Então, ele está falando, o verdadeiro cristão, o cristão de verdade, ele vai passar momentos difíceis, mas ele não vai abandonar. Mas nunca enfraquecer. Quando ele começar a titubear, ele vai olhar para o alto, da onde virá o socorro. E o socorro vem do alto, vem do Senhor. E aí ele fortalece de novo. Então ele nunca fica fraco. Só uma pessoa que está longe de Cristo fica fraco. Quando um cristão começa a enfraquecer? Quando ele para de seguir. Quando ele se distancia. Aí você vai enfraquecendo. Agora, isso não tem a ver com aqueles momentos, por exemplo, porque eu já fiz isso. Quando você está naquele vendaval, naquela tempestade, você está ali, você sabe que Deus está te conduzindo. Você encontra as suas forças todos os dias em Deus. Mas muitas vezes você fica sem força até para orar. Você fala assim, Deus, não consigo orar, mas eu confio em Ti. Isso não tem a ver com esse sentido. Isso não é fragilidade. Isso até que eu usei esse termo. Isso não é um cristão fraco. Isso é um cristão, isso é um homem. Isso é uma pessoa de carne e osso que
que tem uma natureza pecaminosa, que está no barco, que está tudo vendaval, que o barco vai afundar, e fala assim, caramba, da onde me virá o socorro? O que está acontecendo comigo? E o socorro... Vamos ler de novo o Salmo 42? Tem mais a ver com dependência, né? A gente reconhece nesse momento a nossa dependência. Posso falar uma coisa rapidinho? Olha. Nessa questão, tem uma questão, você vê que uma pessoa no mundo, ela não tem um espírito, ela não tem um espírito, uma pessoa que não foi renovada em Cristo, certo? Ela é alma e corpo. Uma pessoa que analisa o corpo com a alma, ela tende a analisar as circunstâncias em volta dela. Já foi falado aqui, quando se coloca a sua esperança em Deus, a situação é diferente. Então a gente pode dizer assim, que ainda que no meu corpo eu sinto desespero, ainda que no meu corpo eu sinto a dor, no meu espírito eu tenho a certeza que isso é passageiro. Não é? Isso. Aí vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Ó, Salmo 42, versículo 6, olha o que o salmista diz. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Essa é a situação que a irmã falou. Eu estou numa situação onde eu estou com medo, eu estou desesperado. Eu estou desesperado, não desesperado como o mundo, mas eu estou, caramba, da onde vai vir o socorro? A minha alma está abatida. Eu estou com medo, eu estou triste, eu estou fraco, eu preciso de alguma coisa. Mas aí o que o salmista fala logo em seguida? Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Aí entra o que o Franz falou, que a gente vai falar daqui a pouco. A minha alma está batida. Eu estou fragilizado. Eu preciso de alguma coisa. Nesse momento, um cristão, o que ele faz? Parte B do versículo. Portanto, lembro-me de ti. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Veja, o salmista ele fala, olha, todas as suas ondas, todo o seu peso está passando, eu estou sendo moído, eu estou sofrendo, eu estou apanhando, está difícil, eu não consigo ver uma solução. Quando alguém já tomou um caldo na praia, o famoso caldo, né, que vem uma onda e vem outra e você fica desnorteado, você não sabe aonde é fundo, aonde é raso, você não sabe o que você faz. Contudo, o Senhor mandará de dia sua misericórdia, e de noite a sua canção está comigo. Repara que a misericórdia vem de dia, a canção vem de noite. Alguém já parou para pensar sobre isso? Não? Por que a misericórdia vem de dia e a canção vem de noite? Para a gente entender isso, a gente precisa estudar na Bíblia o que significa a noite, o que significa dia. Por que a canção vem de noite? A noite é um momento escuro. A noite tem a escuridão. A noite vem o medo, a noite vem o frio. A noite vem a fraqueza. Mas aí vem a canção de Deus. Mas aí vem o consolo de Deus. Daniel, ele passou o que na cova dos leões? O dia ou a noite? A noite. Mas durante a noite Deus estava lá protegendo ele, não estava? De dia veio a misericórdia, sai da cova aí. Mas Deus não tirou ele da cova durante a noite. De noite Deus passou com ele lá. A misericórdia veio de manhã. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Entende? Versículo 9. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que anda angustiado por causa da opressão do inimigo? Não tem vezes que você ora a Deus e fala assim, Deus, onde você está? Deus, por que você esqueceu de mim? Deus, por que eu estou sofrendo tudo isso? É justo. Veja bem, é justo, é um sentimento justo. Deus entende. Ou, Jesus, eu imagino que nesse momento, é um dos momentos em que Jesus chega e fala assim, Deus, olha só, Pai, olha só. Eu fui lá, eu passei, eu sei como é que é. Eu entendo a angústia do Diego. Eu entendo o desespero do Diego. Eu entendo a necessidade do Diego de ver alguma coisa. Eu estava lá, eu passei 33 anos na terra e eu sei como é que é. Só que no versículo 10, diz assim, como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Lembra de Jó? Que os amigos chegam para Jó e, Jó, está errado, Jó. E aí chega um momento que Jó começa, no início Jó está, não, eu estou certo, não, está tranquilo, não, o problema não está comigo, não, Deus. Só que chega um momento que Jó começa tipo, não, peraí, o que está acontecendo? Até chega um momento que Deus, que Jó, o último amigo de Jó fala com ele e Jó, mas Deus, o que está acontecendo? Até Jó questionou a Deus. E aí de novo, não questionou no sentido de colocar Deus contra... Ninguém coloca Deus contra a parede.
Então não é que Deus colocou Jó contra a parede. Não, Jó chegou para Deus e falou, Deus, onde que eu errei? Tenho feito tudo certo. O que está acontecendo? Aí o que diz o versículo 11? Porque está abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Aí você vê um cristão forte. Uma pessoa que segue a Cristo. Ela passa por um momento onde ela fica desesperada e fala assim, onde está o meu Deus? Só que quando ela faz isso, é que ela está com a cabeça baixa. Quando ela levanta a cabeça, ela fala assim, o meu Deus está aqui na frente, ó. Estou seguindo a Ele. Sabe quando você está com o seu filho? Aí você está imagina uma situação que você está com o seu filho, aí, ou se você tem uma memória muito boa, talvez você tenha passado por isso quando você era criança. Que você olha aqui assim e você fala assim, caramba, cadê meu pai? Aí você fica, tô perdido. Ou, né, se você está em algum lugar, tô perdido. Caramba, onde eu vou agora? Aí você bate o olho numa placa e fala, não, é ali. Não, meu pai está ali. Cadê meu filho? Ih, caramba, eu perdi meu filho, que pai que eu sou? Aí quando eu olho bem, eu falo, não, meu filho está ali. É um cristão. Às vezes ele passa por um momento que ele está ali, onde está meu Deus, e mal, e triste, e abatido, porque está passando por uma prova e tal. Mas por quê? Porque ele está com a cabeça baixa. Se ele levantar a cabeça, ele vai ver onde está o Deus dele. Ele vai ver onde está aquele que ele está seguindo, mas só se ele estiver perto. Se ele estiver longe, ele vai levantar a cabeça e falar assim, caramba, onde está Cristo? Porque Cristo está a 100 metros, 1 quilômetro dele. Você consegue ver uma pessoa que está a 10 quilômetros de distância? Você não consegue ver. Tua visão ela tem um limite. Por melhor que seja a sua visão, por melhor que seja o ambiente, por mais claro que seja o ambiente, tua visão tem um limite. Se você ficar muito para trás, vai chegar um momento que você não vai ver mais Deus. Vai chegar um momento que você vai ver uma pessoa e você vai achar que é Deus, mas não é Deus. Está colocando a esperança no lugar errado, está ficando muito distante. Uma coisa? Eu ia comentar sobre esses conflitos que o cristão passa, que esses momentos difíceis, mas se a gente olhar na Bíblia, os grandes homens da Bíblia passaram por esses momentos difíceis. Sim, todos eles. Veja bem, eu vou pegar por Moisés, por exemplo. Moisés tinha acabado de ouvir Deus falar com ele na sarça ardente, mandando ele para o Egito, libertar o povo, ia usar ele. Aí a Bíblia diz que Deus se ira com Moisés, porque Moisés fica lá questionando Deus, não, manda outro. A Bíblia diz que se irou o Senhor com Moisés. Então leva Arão, vou enviar Arão. E quando chega no Egito, que a princípio Moisés se apresenta para Faraó e tudo, Faraó ele dobra o castigo em cima do povo. Sim. Moisés ele vai e sai para falar. O povo cobra Moisés. E Arão fala, o que vocês estão fazendo que está piorando o nosso lado? Moisés vai falar, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Tinha acabado de ver Deus, de ouvir. Não, e o mais interessante é que Deus falou com Moisés, falou, olha, Faraó não vai liberar vocês, o coração dele vai ser endurecido, porque eu vou ferir todos os egípcios. Deus deixou ele preparado que aquilo ia acontecer. E aí vem Moisés e fala, Senhor, o que você está fazendo aqui? É igual o crente, né? Que vai no culto, aí ouve a palavra e fala assim, não, eu quero entregar meu coração para Jesus. Aí na semana seguinte, no mês seguinte, e aí, meu irmão? Meu irmão, parei, desanimei, saí da igreja. Mas por quê? Não, eu aceitei Jesus por tudo difícil. Ué, mas tu não lê a Bíblia então? Porque a Bíblia diz que, olha, padecerão pelo meu nome. Deus avisa. Deus é tão misericordioso que Deus avisa. Deus sempre avisa os seus filhos. Deus não pega ninguém de surpresa. Só pega de surpresa aquelas pessoas que não ouvem a voz de Deus, que não leiam a palavra de Deus. Então, aonde tem que estar a nossa esperança como cristãos? E aí a gente vai dividir essas esperanças em uma esperança, como eu disse, imediata e remota. Mas não no sentido remoto de que é uma coisa muito distante. Não, a gente já falou sobre isso no seminário e a gente vai ver hoje que a volta de Jesus Cristo é uma coisa iminente. Mais imediato no sentido de estar mais próximo, remoto no sentido de estar mais vamos dizer assim, mais prático e menos prático. Tá? A esperança imediata do cristão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. O que um cristão ele tem que esperar todos os dias? Aonde tem que estar a esperança de um cristão? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Diz assim: mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor,
e tendo por capacete a esperança da salvação. Deixa eu falar uma coisa, você conhece algum soldado que vai para a guerra sem capacete? Até os guerreiros antigos, que não usavam armadura, eles usavam capacete. Já reparou nisso? No tempos antigos, quando alguns soldados mais raiz, eles iam para a guerra, às vezes ele até ia sem armadura, mas o capacete estava lá. Nós, como cristãos, temos que vestir o capacete da salvação. Nós, como cristãos, a nossa esperança diária tem que ser a salvação. Se você não dorme e acorda esperando a sua salvação, você não é um cristão. Desculpe te falar isso. Se você, como cristão, não dorme e acorda esperando a salvação, se você não vive pela salvação da sua vida, se você não vive pela salvação da sua alma, alguma coisa está errada na sua vida. A sua maior esperança aqui na terra tem que ser a sua salvação. Tudo o que você faz tem que ser em prol da sua salvação. Quando eu coloco na minha vida, quando eu coloco a minha esperança no meu trabalho, tudo que você faz no seu trabalho, quando eu coloco a minha esperança na minha família, tudo que você faz não é para a sua família, quando você tem a sua esperança na sua salvação, tudo que você faz é pela sua salvação. Devo beber um copo d'água? Depende, isso vai influenciar a minha salvação ou não? Ah não, se eu beber um copo d'água, isso pode comprometer minha salvação, então não quero lá. Mas eu estou com sede, minha salvação é mais importante. Posso ir naquele lugar, sim ou não? Depende, vai influenciar a sua salvação? Bom, talvez influencie. Então não. Para mim não. Para outro pode, para mim não. Porque a salvação é minha. A salvação não é tua, não é tua. A salvação não é do outro, a salvação é minha. Então eu tenho que ver o que é importante para a minha salvação. Muitos crentes, repara que eu falei crentes, não cristãos. Muitos crentes, crente é quem crê, até o diabo crê, lembre disso. Muitos crentes conduzem a sua salvação baseado nos outros. É um erro. A salvação é sua. A Bíblia é bem pragmática, a Bíblia é bem enfática quando diz que a salvação ela é individual. A minha salvação não pode estar atrelada ao pastor. A minha salvação não pode estar atrelada à igreja. A minha salvação é minha. O nome já diz, minha. O meu carro eu posso emprestar, o meu dinheiro eu posso emprestar. Em algumas situações tem gente que empresta até a esposa. Tu empresta a tua esposa? Tu empresta o teu marido? Se alguém pedir o teu marido, tu empresta? Se alguém pedir a tua esposa, tu empresta? Se alguém pedir o teu filho, tu empresta? Por que a tua salvação tu empresta? Por que a tua salvação você deixa na mão de outros? A salvação tem que ser a nossa esperança. E como a nossa esperança, ela tem que ser nossa, nós temos que lutar por ela, nós temos que brigar por ela, nós temos que viver, dormir e acordar todos os dias pela minha salvação. A esperança da minha salvação tem que dirigir toda a minha vida. E esse trabalho? Bom, o trabalho pode ser muito bom, mas e ele em relação à minha salvação? Ah não, pode me comprometer. Não, então eu não quero o trabalho, eu quero a salvação. A salvação é mais importante. A salvação é minha prioridade. Como que um cristão vive sem ter como a sua principal esperança a salvação na sua vida? Vai viver de forma errada. Não vai seguir a Cristo. Porque vai chegar num momento que ele vai ter que escolher ou segue a Cristo e tem a sua salvação, ou ele pega um atalho e tem alguma outra coisa. Em algum momento essa decisão vai chegar para você. E se você não tiver certo no seu coração de que a sua esperança e a sua salvação, sinto lhe informar, você vai balançar uma decisão. E às vezes vai tomar a decisão errada. E aí essa decisão errada pode ser apenas um desvio na sua caminhada, né? Cristo foi para a esquerda, tu foi para a direita, mas lá na frente se encontra de novo. Ou esse desvio pode fazer com que você se perca para sempre. Nós, como cristãos, a nossa salvação tem que ser a nossa principal esperança. Durma e acorde pensando na sua salvação. Ninguém está garantido no seu nome.
Saul foi ungido rei por Deus. Deus escolheu Saul. Mas uma série de decisões erradas. A Bíblia diz, lá no início, quando Saul foi ungido rei, a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre Saul. Uma pessoa ungida. Mas uma série de decisões erradas fez com que ele se afastasse de Deus, a ponto de tirar a sua própria vida. A gente pode perder a salvação sim, tá? Essa história de que não, minha salvação está garantida, não, essa está garantida não. Não vigia não para tu ver se tu vai ficar de fora. Nós temos que ter muito cuidado com as crianças, né? Porque cada vez mais a gente vê muitas coisas desvirtuando as crianças. Elas ainda não têm condição de... E aí chega um momento... E aí, infelizmente, quando a gente fala dos filhos, então, é uma situação onde, num primeiro momento, a gente consegue não garantir, mas conduzir elas para que tenha a sua esperança e salvação, mas chega um momento que elas vão ter que se conduzir sozinhas. Você não pode garantir a esperança do seu filho na terra. Você não pode garantir isso. Infelizmente, vai chegar um momento que vai bater o desespero, que vai bater o medo, que você vai falar assim, Deus, tive que largar a mão aí, agora é contigo. Nunca eu posso fazer orar. Isso acontece, infelizmente. A nossa esperança, a esperança do cristão, tem que ser a salvação todos os dias. Se você não acorda de manhã, a primeira coisa que você pensa é, será que eu estou salvo hoje? Eu te convido a você repensar muitas coisas na sua vida. Se você não vai dormir falando assim, se Jesus voltar 3 horas da manhã, aonde que eu acordo? Eu te convido a repensar algumas coisas na sua vida. A segunda esperança do cristão é o que o nosso irmão Franz falou. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. E aí, outra pessoa, lê, por favor, Lamentações 3, 21. Lamentações 3, 21. Primeiro 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. E depois Lamentações 3, 21. Quem pode ler 1 Pedro 3, 15, por favor? Qualquer que aborrece a sua irmã é homicídio. 1 Pedro 3, 15? Perdão. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Agora Lamentações 3, 21. Quem pode ler? Pode ler, por favor. Ainda ouço, porém, ter esperança quando me recordo disso. Continua? Lê de novo a tua versão? A minha é a versão... Não, então, mas lê de novo, só para ver. Tá. Ainda ouço, porém, ter esperança quando me recordo disso. Ainda ouço, porém, ter esperança. Uhum. Muda um pouquinho o sentido. Na arte diz, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Eu gosto dessa versão porque ela coloca a esperança no final e atrelada fica claro que existe uma pré-condição. E aí a gente junta Pedro e a gente junta Lamentações, e aí Pedro diz, no versículo 1 Pedro 3, versículo 15, antes santificai a Cristo como Senhor, em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que vai em vós. Pedro fala assim, olha só, você tem que estar preparado para responder a razão da esperança que vocês têm. E aí quando a gente fala Lamentações, diz assim, volta lá para Lamentações, por favor. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você está preparado para responder a qualquer pessoa que perguntar a razão da sua esperança, sempre que você responder essa pergunta, isso vai fazer com que você se recorde o porquê você tem esperança. É por isso que nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós precisamos meditar a palavra de Deus de dia e de noite.
Porque sempre que alguém te perguntar, irmão, Covid está comendo solto, está todo mundo morrendo, por que você está tranquilo? Eu estou tranquilo, porque ainda que eu morra, Ele vai me ressuscitar. E ainda que Ele não me ressuscite, naquele dia, Ele vai me livrar da morte eterna. Aleluia. Quando você responder isso, isso vai fazer com que você se lembre aonde está a sua esperança. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Ela é um recurso renovável. Lembra da aula de ecologia, de ciência, recursos renováveis, recursos não renováveis? Existem recursos na natureza que eles são não renováveis, ou seja, a água. Uma hora, um dia, a água vai acabar, porque ela é um recurso não renovável, certo? O vento é um recurso renovável. O vento passa hoje, amanhã, depois ele vai passar de novo. É um recurso renovável. A palavra de Deus, no nosso coração, ela produz a esperança como um recurso renovável. Quanto mais você usa, mais você tem. Quanto mais você usa, mais você tem. É uma coisa que não acaba. Olha que maravilha que Deus preparou. Mas como que nós conseguimos? Como diz no capítulo 3, versículo 15, 1 Pedro. Ter o nosso coração sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da nossa esperança em vós. Aí é o que o nosso irmão Franz falou. A renovação da mente. Mudança de atitude. Se nós formos cristãos, mas continuar vivendo como crentes, a nossa mente não está renovada. Não vai produzir a esperança que precisa produzir. Se eu decidir me tornar cristão, mas eu continuar vivendo como crente, vamos lá. O que é cristão? Quem é cristão? Aquele que? E quem é crente? Aquele que crê. Não basta crer, tem que seguir. Se eu decidir seguir, mas viver como aquele que só crê, eu não vou conseguir responder quando me perguntarem onde está a sua esperança. Eu não vou conseguir olhar para o lado e falar assim, calma, calma, Deus está no barco, vamos lá falar com Ele. Eu sei que o mundo está pegando fogo, eu sei que guerra, eu sei que rumor de guerra, eu sei que doença, eu sei que a bolsa quebrou, eu sei que o desemprego está batendo a porta, eu sei que eu não tenho o que comer, mas calma. Calma. Deus está aqui. Vamos lá falar com Ele. Você só consegue fazer isso se você tiver a sua mente renovada. Você só consegue fazer isso no início do versículo 15. Ele diz o quê? Antes, santificai a Cristo em vosso coração. E como ato contínuo, estáis sempre preparados para responder com mansidão. Você só consegue estar preparado para responder com mansidão e amor à razão da sua esperança se você se santificar, se você estiver próximo de Deus. O que é se santificar, de maneira geral? É estar próximo de Deus, né? Nós temos um Deus santo e um homem pecador. À medida que nós nos santificamos, nós vamos ficando mais santos. Conforme nós vamos ficando mais santos, a gente fica mais próximo de Deus. Quando você acorda de manhã, você se pergunta se você está mais próximo ou mais longe de Deus? Você tem uma régua em casa para medir se você está mais próximo? Deveria. Quando a gente está num processo de emagrecimento, ou de ganho de massa muscular, você não se pesa todo dia. Todo dia você vai lá, se pesa e ontem eu perdi 100 gramas. Tá? Então hoje eu tenho que comer menos. Ih, caramba, hoje eu ganhei 200 gramas. Ih, amanhã eu vou ficar sem... Você não faz essa medida todo dia? Né? Você fica lá se medindo, se pesando. Se está melhor, se não está melhor. Você faz isso com a sua proximidade, com a sua métrica de santificação. Não que exista uma, estou fazendo apenas uma ilustração. Assim como todos os dias, um cristão ele deve acordar e se perguntar: o que eu preciso fazer para garantir minha salvação hoje? Um cristão todo dia deve acordar e se perguntar: o que eu preciso fazer para ser mais santo hoje? Não importa o amanhã, importa o hoje. Porque se Jesus voltar hoje, o amanhã não existe. Então não se preocupa com o amanhã, se preocupa com o hoje. Não se preocupa com o pastor, não se preocupa com o irmão, não se preocupa com o presbítero, com o diácono, não se preocupa com a igreja, se preocupa com hoje. Porque quando Jesus voltar para buscar a sua igreja,
Só vai subir quem for santo. Ah, mas ser santo é muito difícil, mas justamente porque é difícil que eu quero. Uma coisa muito fácil, ninguém tem. Uma coisa muito fácil não tem valor. Porque é fácil. As coisas valiosas, todas elas, são difíceis. Se eu chegar para vocês e falar assim, quem quer R$1, levanta a mão. Alguém vai levantar a mão? R$1 não vale nada. Agora, se eu perguntar assim, alguém quer €1? Talvez ele falou, opa, €1 eu quero. Estou indo para o Brasil, €1 já compra um Guaraná natural. Já compra um pastel na feira. Porque vale alguma coisa. Sua salvação é valiosa, meu irmão. A santificação é valiosa, por isso que é difícil. Porque ela vale. Irmão, qual é o valor da santificação? Uma vida eterna com Deus. Aí você julga se você quer a vida eterna com Deus ou não. Eu acho que vale a pena. Eu acho que tem o seu valor. Para nós encaminharmos por fim, Jó 42, versículo 2. Estamos falando sobre qual é a esperança do cristão imediata. Qual é a esperança do cristão para essa vida? O tempo que você viver aqui na Terra, não importa se você viver porque você vai morrer ou se você vai viver porque Jesus vai voltar, mas qual é a sua esperança? Qual deve ser a sua esperança? Como cristão, não como crente. Lembre-se sempre disso. Cristão é quem segue a Cristo. Crente é quem crê em Cristo. Crente até o diabo é. Como cristão, se você se denomina cristão, se você entende que você é um cristão, se você quer ser um cristão, qual deve ser a sua esperança? Jó capítulo 42, versículo 2. Quem pode ler? Jó 42, versículo 2, quem pode ler? Nem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Uma das esperanças do cristão, todos os dias, é saber que, olha só, não importa o que aconteça, Deus pode todas as coisas. E não somente isso, nada do que Deus quer pode ser impedido. Você precisa complementar. Sabe por quê? Porque quando a gente fica só com Deus pode todas as coisas, aí é o Deus Papai Noel, que dá presente para todo mundo. Mas reconhecer que nada do que Deus quer pode ser impedido é importante. Porque quando você pede para Deus te livrar de alguma coisa, e Deus fala, não vou livrar, você tem que saber que nada do que Deus quer pode ser impedido. Se Deus falou não, é não, meu amigo. Se Deus falou não, é não, meu irmão. Há 2 semanas atrás aqui eu preguei sobre isso. Quando Deus diz não, Deus diz não. E ser cristão é reconhecer que quando ele fala não, é não. É igual o pai e mãe. Esse Paulo que nós lemos no início, lá em Romanos, que nós lemos lá em 2 Coríntios, que falou que estava aguardando a sentença de morte, mas que ele estava com ânimo, porque ainda que ele morresse, ele servia a um Deus que ressuscita mortos. E ainda que ele não fosse ressuscitado, mas um dia esse Deus o livrará da morte eterna, esse mesmo Paulo chegou para Deus 3 vezes e falou, Deus, tira um espinho da minha carne. E Deus falou, não. Eu vou deixar essa pessoa na sua fraqueza. Tu vai seguir com o espinho, mas vai ser cada vez mais forte. Jó capítulo 42, versículo 2. Jó disse, bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Um cristão tem que ter essa esperança de que o Deus dele pode todas as coisas e que o que Deus dele quer vai acontecer. Deus prometeu para Abraão que daria a sua herança por nação e levaria essa nação de volta para a sua terra. Faraó tentou, mas não pôde impedir. Deus prometeu que enviaria o seu único filho para morrer pelos pecados do homem. Tentaram impedir, mas não aconteceu.
A Bíblia nos promete. Jesus nos prometeu que um dia ele vai voltar. Você pode não acreditar, mas vai acontecer. Não vai ser impedido. Porque Jó 42, versículo 2 diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E aí a gente entra na maior esperança de um cristão. Todas essas são esperanças que nós precisamos ter como cristãos. Nós precisamos ter a esperança na salvação, ou seja, dormir e acordar pensando na salvação da sua vida. Meu irmão, se eu fizer isso, eu vou ficar noiado, eu vou ficar bipelado, eu vou ficar maluco. Bom, melhor você ser um maluco salvo do que ser são perdido. Mas a minha vida vai ser em prol disso, a sua salvação é. Se é importante para você, sim. A vantagem é que se isso for a prioridade para você, vai fazer você seguir a Cristo. Como nós já falamos, quando você segue a Cristo, o que acontece? Você passa, você faz, você vai, faz, e como é que eu falei? Quando você segue a Cristo, você faz tudo o que Ele faz, você vê o que Ele vê, e você... Esqueci o terceiro agora. Mas quando você segue a Cristo, tudo que Cristo faz, você faz. Então, se você tem isso como prioridade, pode ter certeza que todo o resto vai se ajeitar, porque Cristo não vai te levar para um lugar ruim. Cristo vai falar: olha, me segue, vou te levar para um lugar que não é tão bom assim. Não, por onde Cristo anda é o melhor lugar para estar perto de Jesus Cristo. Não existe lugar melhor do que seguir a Cristo, do que estar perto de Cristo. Então, a esperança do cristão imediata para essa vida tem que ser a sua salvação. Depois tem que ser o quê? Ter a sua mente renovada. Peça a Deus para renovar a sua mente. Somente com uma mente renovada, somente com uma mente transformada, você vai conseguir ter isso na sua caminhada cristã. Se você for cristão, mas viver como crente, você não vai conseguir ser cristão. Você precisa viver, ter uma mente de crente. A última esperança imediata, esperança para essa vida. Olha, Jó 42, 2. Você serve a um Deus que tudo pode, que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Saiba disso. Se Deus tem uma obra para fazer, Ele vai fazer. Não importa o que aconteça. Você querendo ou não. Não se coloque na frente de Deus. Porque Ele vai fazer. E essas três são esperanças para essa vida. São esperanças importantes, são esperanças que nós devemos, como eu disse, dormir e acordar tendo essas esperanças. E qual é a maior esperança de um cristão? Quem pode me dizer? O pessoal que fez seminário sabe disso. A volta do Senhor Jesus Cristo. Essa é a maior esperança que você pode ter. Eu não estou falando mais importante, estou falando a maior esperança que você pode ter. Um cristão que não tem a sua maior esperança na volta de Jesus Cristo, ele não é um cristão. Sabe por quê? Um filho que está longe do pai e que dorme e acorda esperando o pai voltar de viagem, ele não é um filho. Um marido que está longe da esposa e que não dorme e acorda esperando o dia que ele vai poder encontrar a esposa de novo, ele não ama essa esposa. Como que um cristão dorme e acorda sem esperar que o seu Senhor vai voltar para buscar? Então você não é um cristão, você é um crente. Não basta ser crente. Precisa ser cristão. Guarde isso. A maior esperança de um cristão é a volta do seu Senhor Jesus Cristo. Essa é a maior esperança que você pode ter. Essa é a maior alegria que você pode ter. E quando você tem essa esperança como a maior esperança da sua vida, ainda que você esteja no corredor da morte, você pode dizer: olha, eu vou morrer, mas Deus pode me ressuscitar. E se Ele não me ressuscitar, um dia Ele vai me livrar. Olha, aqui está tudo difícil. Eu posso viver 80 anos na miséria, sem faltar o pão, sem faltar vestimento, sem faltar onde dormir, mas passando um perrengue. Mas eu vou com Ele eternamente.
Um dia ele vai vir me buscar. Eu tenho certeza que essa esperança vai te dar combustível para você enfrentar as dificuldades que o Henrique falou. Passar pelos momentos de que, caramba, tá tudo desmoronando. Uma pessoa do mundo fala aí, olha, vou tirar minha vida. Estou desesperado, não tem saída. Porque o crente, quando ele olha para o lado e ele não vê saída, ele olha para cima. E aí ele lembra que um dia de cima virá o socorro. A palavra de Deus diz que o nosso Senhor Jesus, quando voltar para buscar a igreja, ele vai vir de onde? De baixo? Do lado? Ele vem para onde? De cima. Essa é a nossa esperança como cristão. Durma e acorde, esperando por ela. Pela sua salvação, pela transformação da sua mente, pela certeza de que o Deus que você serve, Ele pode todas as coisas. E nada do que Ele pensa, nenhum pensamento dele pode ser impedido. E por último, que um dia Ele vai voltar para te buscar. Você vai morar com Ele. Se você for cristão, não crente. Que Deus abençoe em nome de Jesus.